Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Benção, pai. Deus abençoe. Tudo bom, Maria? Tudo bom, Antônio. Dê aqui, deixa que eu levo. Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Lude. Ô, Lude. Ô, Lude. Ô, Lude, tu não tá me ouvindo chamar não, Lude? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina! Vê se tu me ajuda, Lude.
ficar aí fazendo nada. Desenhando o nome. Escrever é bom pra gente aprender mais. Assim, se a gente não escrever, a gente não vai ser nada no futuro. A gente tem que aprender a escrever, como minha professora já falou, pra gente, quando a gente passar assim, a gente for sair, a pessoa manda a gente escrever alguma coisa, cadê? A gente sabe nem escrever. Aí é bom a gente aprender na escola, que a professora ainda tá com paciência, ensina direitinho a gente. Aí fica bom pra gente aprender. Este programa ele é destinado a conversar com professores sobre o processo de produção de texto no ensino fundamental. O que motivou realmente a realização desse trabalho foram as inúmeras vezes em que, conversando com professores, vimos as dificuldades, as questões, as dúvidas que apareciam. Então, resolvemos organizar em 3 partes. Numa primeira parte, vamos refletir sobre uma aula de produção de texto coletivo realizada pela professora Viviane, em que ela trabalhou com carta-redação. Num segundo momento, a segunda parte do programa, vamos refletir sobre 2 diferentes processos ou 2 experiências de produção de textos. Uma primeira, uma produção individual de carta de solicitação e uma segunda em dupla de instruções de utilização de uma sala de informática. E, por fim, na terceira parte do programa, vamos pensar juntos sobre a revisão textual e como encaminhar isso na sala de aula. Hoje eu trouxe para vocês novamente aquela reportagem, A Caminhada pela Paz. Só que a gente só tinha lido, que foi vocês pesquisaram reportagens, e esse aqui, A Caminhada pela Paz. Eu vou ler para vocês vão prestar bem atenção.
porque depois a gente vai discutir sobre o que está escrito aqui, sobre o que a reportagem traz, tá bom? Vamos lá então? Caminhada pela paz na sociedade. Isso aqui é do jornal Folha de Pernambuco. Recife, segunda-feira, 28 de novembro de 2005. Quem fez essa reportagem, escreveu sobre ela, a autora foi Cíntia Morato. Morato. Branco e azul, essas foram as cores que embalaram a sexta caminhada pela paz. A aula que vamos discutir é uma aula que é bem interessante, eu acho que a gente abriu o vídeo com ela, porque ela ela propõe para as crianças, a professora Viviane, a produção de um gênero que não é um gênero muito comum, né, nos anos iniciais. Como vocês vão ver, ela propõe a escrita de uma carta à redação, o que tem o mérito também de a gente perceber que é uma carta que vai ser de fato publicada, ou pelo menos enviada ao jornal, e, portanto, os alunos começam a representar um leitor que é um leitor que não é somente a professora e as crianças da sala, os alunos da sala, mas é também um leitor que não compartilhou ali daquele momento da produção. Eu acho que tem uma questão aí, Carol, em relação ao leitor, né? Quem é esse destinatário? É que no caso da carta-redação, o destinatário ele é plural. Né? São vários destinatários, são vários leitores. E no caso, as crianças estão aprendendo a lidar com isso. Né? O que é escrever para um público diverso, com uma finalidade, né, muito clara. Então, ela começa a aula lendo uma matéria do jornal, né, da Caminhada pela Paz. A situação da escrita é uma situação bastante similar ao que acontece nos jornais. Eles estão escrevendo sobre uma matéria e vão enviar isso aí para a redação, né, de um jornal. Uma coisa que eu achei interessante na aula de Viviane também foi o cuidado, né, e a atenção que ela teve de ler bastante cartas à redação antes de propor às crianças a escrita coletiva de uma carta à redação. Ela parte de uma matéria de jornal. Essa é uma característica da carta à redação. Né? As cartas à redação, elas são principalmente de dois tipos, né? Algumas são comentários sobre temas que estão na atualidade e outras fazem referência a um texto que foi publicado anteriormente. Nesse caso aí, ela vinha com essa prática, então eles liam a matéria e eles escreviam sobre aquela matéria. É diferente daquela situação que acontece muitas vezes na escola, do professor chegar e discutir um tema qualquer e dizer, escreva sobre isso. Aqui não. Né? Ele estava escrevendo sobre a matéria, mas dentro de um gênero, adotando um gênero em que essa prática ela é comum. Sobre o que fala essa reportagem? A paz. A paz? A caminhada da paz. Familiares de pessoas que já sofreram a violência. Aí ele está na caminhada pela paz para, se acontecer o funeral dele, pode acontecer. O que foi que teve na caminhada? Músicas. Só a Tatiana prestou atenção. Políticos. Quem mais? Atores, quem mais? Cantores. Bandeiras que foram. Índios. E também tinham várias pessoas. 15.000 pessoas, como a senhora leu aí. Já que nós discutimos agora sobre essa reportagem, a Caminhada pela Paz, nós vamos fazer uma carta à redação. Lembra que a gente fez aquela reportagem sobre quebra-quebra dos ônibus, dos estudantes? Então, nós vamos fazer uma carta à redação com este tema agora, tá bom? Como é que a gente pode começar uma carta à redação? Nós, alunos Então, só um minutinho, tá? Vamos lá então. Nós, da segunda série. Lê aqui pra mim, por favor, Andresa, pra gente ver. Nós, alunos da segunda série da escola Catarina e Laboreiro, lemos a reportagem A reportagem. da Caminhada pela Paz. Por favor, quem poderia ler pra mim agora? Jennifer vai ler pra poder a gente ver se tá faltando alguma coisa. Deixa eu ler tá aqui. bom. A data. Vê Jennifer agora. Vai, Jennifer, lê aqui pra mim. Nós,
Como vocês viram, a professora Viviane produz um texto coletivo junto com as crianças e ela inicia essa produção lendo novamente a matéria, né, que gerou toda essa vontade de escrever para o jornal. Né? E a gente vê também que não é a primeira vez que ela está fazendo isso. Né? Ela já vinha fazendo isso com a reportagem do quebra-quebra de ônibus que houve e que as crianças se interessaram, e ela aproveita então um novo tema, que seria a Caminhada da Paz, para introduzir novamente a carta-redação. E as crianças demonstram que eles sabem fazer uma carta-redação. Eles explicitam os conhecimentos prévios, né, que foram construídos nas outras situações, e isso aí é decorrência do trabalho que a professora faz. Eu acho que tem que ressaltar, além disso, né, essa preocupação dela com finalidade, com destinatário, a gente também tem que ressaltar que ela sabe que é preciso ensinar estratégias de escrita. E na produção coletiva, ela funciona realmente como modelo para esses alunos. Por que foi que a gente escreveu até? Terminou já. Não, peraí. Será que acabou tudo mesmo? Só tem... Não. O que foi que a gente falou aqui? Sobre o quê? Sobre Quem escreveu, os alunos, qual era a reportagem. Isso aí só é. E o que também? Isso aí é a data, o jornal. Ainda falta o texto. Ainda falta mais pelo texto, tá certo, mais do texto. Então bora lá. O que a gente vai falar agora? Vamos falar um pouco sobre o que a gente leu sobre a Caminhada pela Paz. A Caminhada pela Paz. Peraí, só um minutinho. A Caminhada. Agora a gente vai dar a nossa opinião. O que é que vocês acham que é importante a Caminhada pela Paz? Quem acha que é importante? Isso. Por que é importante a Caminhada pela Paz? Porque para acabar com a violência. Não devemos ter violência. O tempo todo a gente vê como ela tem a preocupação de retomar com as crianças. O que é que a gente já escreveu? É só isso que a gente precisa dizer? O que é que a gente precisa dizer mais? Né? Ela o tempo todo está se mostrando, né, como alguém que está produzindo textos e que operações ou que estratégias a gente utiliza quando a gente produz. Que é né? isso que a gente faz. Escreve. E o que é que a gente Isso faz? que a gente Está faz, né? explicitando. Exatamente, Né? a gente escreve um pedacinho, aí volta, lê aquilo que escreveu, dá continuidade, volta, lê mais um pedaço. Então, ela está mostrando para as crianças, na hora que ela diz, olha, fulano, lê isso aqui. Então, a criança lê aquele pedacinho, e agora, como é que a gente continua? E no momento em que eles dão o texto como acabado, ela faz uma avaliação. Então, concluindo essa primeira parte, o que nós queremos que realmente seja destacado é esse investimento que a professora faz por um ensino que, por um lado, busca fazer com que as crianças representem situações de escrita, né, com a finalidade clara, com o destinatário bem delineado. E, por outro lado, que numa situação de produção coletiva, o papel do professor é fazer com que a criança aprenda as estratégias ou os procedimentos cognitivos que os mais experientes já utilizam. A gente não pode esquecer que nessas produções coletivas, as crianças começam a perder o medo de escrever, que é uma das grandes queixas que os professores têm. Ficam mais motivados e percebem que tem muitos conhecimentos prévios que podem ser ativados para dar conta das tarefas que são propostas. Porque é todo mundo junto, não sou só eu. Eu não vou ter muitas ideias, agora com todo mundo junto a gente já tem várias ideias. Nesta segunda parte do vídeo, nós iremos discutir sobre questões bem relevantes, no sentido de que a gente não pode deixar passar, que é necessário variar as situações de produção com relação aos destinatários, às finalidades daquela escrita, daquele texto que está sendo produzido, mas também de variar
os agrupamentos, ou seja, a forma como os alunos vão estar reunidos para produzir esse texto, que poderá ser, ora, coletivamente, em dupla, individualmente. Acho que essas duas dimensões aí, elas precisam realmente ser mais aprofundadas, né? Porque às vezes a gente diz, olha, tem que variar os gêneros. Aí os professores começam a solicitar a escrita de gêneros diferentes, mas sem dizer muito claramente qual é a finalidade para a escrita daquele gênero textual. O que a gente quer é que a variação seja da própria finalidade, porque é a finalidade que vai indicar o gênero que vai ser escrito. E, por outro lado, essas diferenças aí quanto às formas de agrupamento também têm um fundamento teórico que tem que ser apropriado pelos professores. Quando eu produzo individualmente, eu estou aprendendo a coordenar as ações, durante a escrita do texto. A demanda disso é muito maior do que quando eu estou escrevendo coletivamente, que o professor está registrando, o professor está salientando os pontos que estão lacunares, o professor está dizendo a hora que eu tenho que rever esse texto. Ou mesmo em dupla, que uma criança fica ali ajudando a outra a realmente pensar o que é que está faltando para aquele texto ficar mais claro. Essa turma estava muito acostumada a trabalhar só com narração. Quando eu comecei puxando o que é que eles sabiam, o que eles gostavam de produzir, tudo era só narração, narração, narração. Aí foi quando a gente decidiu mostrar a eles que existem também outras formas de trabalhar texto. Nós trabalhamos com bilhete, trabalhamos com diário, trabalhamos com cartas, só que aí nós tínhamos trabalhado carta pessoal. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer essa carta de solicitação. Como ele sabe que realmente aquele trabalho que ele está fazendo, a pessoa vai ler e, de certa forma, a pessoa vai poder dar uma resposta àquilo ali que eles estão produzindo, eu sinto que há um empenho real em produzir. Onde quando digamos, ele trabalha algum tipo textual, uma narração, uma descrição, uma dissertação, como ele sabe que aquele trabalho está sendo produzido só para a professora, então ele entende apenas que ele tem que evitar os erros gramaticais, Ele tem que fazer essa correção, mas não tem grande interesse assim no empenho das palavras, do interesse de que aquilo ali, de certa forma, vai ser lido realmente, de que vai ter alguma resposta. Eu sinto que, assim, trabalhando os gêneros é muito bom, porque eles realmente se empenham. Hoje nós vamos fazer uma produção individual. Como recentemente nós tivemos a eleição para a direção, alguém aqui da sala propôs que seria bom que essa solicitação não fosse feita apenas na ampliação da biblioteca, que nós pudéssemos expor outras coisas que a nossa escola está precisando. Então a ideia é essa, que hoje vocês produzam uma carta de solicitação, mas nesse caso, essa solicitação vocês vão escrever aquilo que você acha que é o melhor para a sua escola, e não a biblioteca, que foi o nosso primeiro trabalho. Vamos revisar quais são as características desse trabalho antes que vocês possam produzir, ok? A professora Rejane solicita que seus alunos façam a produção individual. Muitas vezes a gente até cria certos preconceitos com relação à produção individual, mas eu acho que a gente tem que desfazer essa concepção de que a produção individual ela não é produtiva. Muito pelo contrário, nesse momento, quando o aluno está produzindo individualmente, ele tem a oportunidade de gerenciar ele próprio, as ações que são necessárias na produção de texto, como, por exemplo, pensar sobre o que ele vai escrever, ou seja, gerar as ideias que são necessárias, pensar como essas ideias vão ser sequenciadas, que ideias eu permaneço com elas, que ideias eu acho que eu posso desconsiderar, que não vão ser tão importantes, como é que eu vou formatar esse texto, como é que eu vou enunciar ele. Isso vai estar relacionado também com o gênero escolhido, com as finalidades. Então, nesse momento, o aluno vai poder estar realmente à frente das decisões a serem tomadas com relação às ações que são necessárias para produzir. Agora, no momento que ele está produzindo individualmente, não significa que o professor vai ficar de fora, só observando. Muito pelo contrário, ele tem um papel fundamental aí de fazer a mediação desse processo
que o aluno está fazendo individualmente, né? Indo até o aluno, instigando, intervindo, para facilitar que ele vá se realmente organizando e coordenando essas ações da produção do texto. O que você está querendo informar nessa carta? Fazer uma quadra de futebol. Pronto. Por que é importante essa quadra de futebol? Porque a gente não fica jogando no meio da rua, podendo se acidentar. Pronto, uma boa sugestão. Então, é interessante essa quadra para você não se acidentar no meio da rua. Então, você vai procurar colocar isso aí, que você está solicitando essa quadra e dizer por que isso. Aí você já mostra esse problema que atender esse objetivo. Muito bom. Observe esse finalzinho aqui. Vê se tu acha alguma diferença em relação à carta que nós produzimos. As cartas que a gente viu em sala de aula, que nós usamos como modelo, a carta que foi produzida. Vê se você vê alguma diferençazinha nesse final aqui. Quando a gente produziu aquela carta, a gente pulou 2 linhas aqui. Certo. E assim, mesmo pulando essas 2 linhas, ainda tem alguma coisa que você acha que teria que modificar? O quê? A gente não colocou a data assim, a gente colocou o mês por escrito. Certo. Então você pode refazer isso aí. Você acha que pode ficar melhor? Então, ótimo. Estão muito boas. Agora, eu gostaria que você desse uma olhadinha assim, somente na questão mesmo da revisão do que você escreveu. Se tem algumas palavrinhas que precisam ser modificadas, alguma correçãozinha nas palavras, tá certo? Você dá uma olhadinha aí, veja se você consegue identificar algumas palavrinhas que você não está certo. Aí você, dicionário, se tiver dúvida com relação, tá? E se realmente você não conseguir, aí você chama para a gente fazer essa revisãozinha, tá bom? A gente pode ver que realmente Rejane tinha uma preocupação de ajudar os alunos, né? Ela ajudava de diferentes maneiras. Ora, ela ajudava falando sobre o que é que eles iriam escrever, então, o que é que você quer solicitar, né? A criança diz que quer solicitar uma quadra. Ora, ela ajudava fazendo com que eles pensassem como era que eles iriam escrever aquilo que eles queriam escrever. Ora, ela dava uma ajuda para tirar dúvida de ortografia, de pontuação, do registro do texto, né? E eu acho que, além dessas questões mais específicas, a gente vê que ela deu um comando claro e que ela ativou o conhecimento sobre o gênero. O que ela faz, na realidade, uma partezinha que não aparece aí no vídeo, é pensar com eles quais são as características do gênero carta de solicitação. O que é que a gente tem que botar? Que tipo de linguagem a gente utiliza? E não só quando ela faz aquela reflexão mais geral, mas quando ela vai em cada criança e ela pergunta como é que começa uma carta de solicitação. Então, ajudar a criança a ativar conhecimentos prévios para que dê conta, né, dessa tarefa. Também, assim, disponibilizar outros materiais, né, que ajudam na produção do texto. Muitas vezes surgem dúvidas sobre determinada palavra, como ela se escreve, ou qual a melhor palavra, o melhor vocábulo para botar aquilo que eu estou querendo significar. Então, o dicionário pode ajudar. Então, isso é um material que também está disponível na sala, durante a aula, que os alunos podiam recorrer a ele como ajuda. E acho que até ajuda para a coesão textual, né? Exato. Porque tem hora que o professor para pertinho e diz, olha, você está repetindo muito essa palavra. E a criança fica pensando que outra palavra colocar no lugar. E às vezes o dicionário ajuda a pensar qual é a substituição lexical que eu vou fazer, que tipo de palavra ou, né, que expressão eu posso usar para poder dar essa continuidade no texto. E isso também remete, quer dizer, na medida que a professora circula, né, entre os alunos, observando como é que eles estão produzindo o texto, lendo junto com eles, questionando, né, como o Thelma referiu agora, quer dizer, se está havendo uma repetição muito grande de determinado termo ao longo do texto daquele aluno, ela para questionando, será que a gente não poderia, né, substituir esse por um outro? Que outro termo a gente poderia? Então, esses questionamentos que a professora faz junto ao aluno são muito importantes para ajudá-lo, né, nessa produção. E ela só consegue isso se ela estiver lendo. Se ela der orientação geral e ficar esperando, ela não vai ensinar esse tipo de especificidade do texto escrito, né? Por isso a importância realmente dela circular e de ler os textos e conversar, dialogar com o aluno que está produzindo aquele texto com ele, né, sobre
o que é que ele está querendo dizer, sempre lembrando assim, para quem que a gente está escrevendo esse texto, para que você está escrevendo esse texto, né? Quem é que vai ler esse texto, será que ele vai conseguir entender assim, tem alguma coisa que a gente possa melhorar, quer dizer, então ela vai estar lançando questionamentos que vai ajudá-lo nessa produção. E que na produção em dupla também é importante que isso aconteça, né? O que a gente vê agora na aula de miscelânea. Nas cenas que nós vamos assistir da aula da professora Miscelânea, onde ela convida os alunos a produzirem em dupla as regras para o uso do laboratório de informática, a gente também vai observar, vai ter assim, a oportunidade de perceber que ela é uma mediadora durante a produção dos alunos. Eu gostaria que vocês se juntassem em duplas, certo? E pensassem em conjunto outras normas, além dessa que mencionou Michele, Emanuel, Iósio, outras. Que outras possibilidades de um bom, não é, de um bom relacionamento dentro do laboratório? Como é que a gente pode fazer isso? Depois que eles produzem em dupla as regras, ela convida as duplas para socializarem na sala e eles vão selecionando quais daquelas pensadas, né, por cada dupla, deveriam realmente permanecer para ser depois encaminhada para o laboratório. E durante esse momento ela vai aproveitando e fazendo a revisão, né, tentando assim melhorar o que foi já pensado e produzido, né, mostrando para eles que um texto está sempre sendo possível de ser revisto, de ser melhorado. Eu queria que um de vocês viesse aqui ao quadro, né, para colocar aquela escolha, vocês mesmos façam a seleção de vocês, aquela que vocês achou das 5, a mais importante, a mais pertinente lá para o laboratório. Tá? Eu posso começar a pedir. Não entrar em site pornô. Iósio, não foi você, Iósio? Não. Diego. E aí todo mundo concordou, menos Luandes. Mas eu acho que está direitinho, né? Levando em conta o tempo que a gente vai passar no laboratório, não entrar realmente nesse site. Não pode levar lanches. E Diego esqueceu de colocar o acento no nome de palavra? Pornô. Tem 2 textos que a gente precisa revisar, que a gente precisa melhorar. Então, esses aqui a gente já viu, já está ok. Tem 2 textos ainda para a gente ver. Um eu escolhi para a gente fazer coletivamente. Vou colocar no quadro e a gente analisar para ver o que é que a gente pode melhorar no texto. Pronto, esta é a fábula que nós vamos ler agora e ver o que é que a gente pode melhorar. Qual é o título? O Leão e o Macaco. Certo? Primeiro eu vou ler para vocês. O Leão e o Macaco. Certo dia, o leão resolveu correr pela floresta e avistou um macaco muito atrapalhado. Pelo que a gente falou de fábula, vocês perceberam, isso aí realmente é uma fábula? É. Como é que vocês sabem que é uma fábula? Porque tem animais. Porque tem o quê, Tainá? Tem animais participando da história. O que mais? Só isso? Se tiver animais, já é uma fábula? Não. E o que é que tem mais? Vocês perceberam que é uma fábula? Tem começo, meio e fim. Todo mundo percebeu que a história está completa. A gente entendeu como ela começou, o que foi que aconteceu e como terminou. Mas tem outra coisa aí muito importante que a gente viu que em todas as fábulas precisa ter. Tem uma mensagem. Todo mundo percebeu a mensagem do texto? Como é a mensagem? Certo e certo. Pronto, a Edmilson está mostrando que poderia ter outra mensagem. Qual era a outra mensagem? Na hora do perigo... Na hora do perigo
que se conhece o amigo. Ah, é na hora do perigo que se conhece o amigo. Também ia combinar? Ia. Então, quando a gente vai escrever para outra pessoa, quais são os cuidados que a gente tem que ter? Se a letra tá bonita, se tá organizado. Tem que ser um pouquinho maior, que a pessoa entender. É. Se for pequena, não vai entender. Isso, Cleide. Quem escreve muito pequenininho, né, Cleide? Porque às vezes escreve tão pequeno que quando a pessoa vai ler, não entende direito. Se eu estou escrevendo para outra pessoa, então eu preciso ter cuidado para que a pessoa entenda o que é que eu estou escrevendo, né? Porque aí a leitura fica mais gostosa, mais prazerosa. Quando vocês receberem os textos que vêm lá da escola de Casa Amarela, que a professora fez com os alunos dela, lá também vai estar revisado. Quer dizer que os alunos de lá não erram nada? Erra igual a vocês. Exato. Mas qual foi o cuidado que a professora teve de revisar o texto para quando chegar nas mãos de vocês, vocês entenderem as fábulas que os alunos lá escreveram, certo? É isso que nós vamos fazer com esse texto que está aqui. Nós vamos procurar dar uma melhorada nele. O foco da aula de Adileuza é exatamente num tema que tem interessado sempre muito aos professores, que é exatamente o tema da revisão textual. Ou seja, o que é que a gente faz para melhorar o texto, para o texto ficar mais bonito, ou mais compreensível, mais legível para o nosso destinatário. Então a gente vê que a Adileuza, de fato, cria uma situação onde é necessário revisar. Então as crianças realmente se engajam na atividade porque esse texto vai para um destinatário, ele tem uma finalidade que é clara e as crianças então entendem para que revisar, para que melhorar esse texto. Carol, e aí uma coisa importante é que a professora, ela começa destacando os aspectos positivos do texto que os alunos produziram. Ela começa resgatando que, de fato, a fábula, ela atende às características do gênero, né, e ela começa ressaltando esses pontos, né, os pontos positivos, e não inicia destacando os aspectos negativos. E aí, como Carol disse, né, é importante resgatar a ideia de que a professora convence os alunos acerca da necessidade de revisar o texto. Né? Revisar o texto para se comunicar melhor, se comunicar de um modo mais eficiente, com respeito ao leitor. Exatamente. É a ideia, né, de que o texto, a revisão não é um corretivo para um texto que está ruim, né, mas é um momento que faz parte da produção. Quer dizer, para seu texto ficar melhor, para seu texto ter mais sentido e eficiência, atingir as intenções que você quer com aquela mensagem, ele então precisa ser revisado. Então vamos começar. Um certo dia, o leão... Tudo bem até aqui, gente? Um certo dia, o leão... Alguma observação? Tem alguma coisa a dizer sobre isso? Resolveu, tem um L no final. Resolveu. Não pode ter um, não. Resolveu estar com L no final. Tá errado isso? Tá. Todos concordam? Tá. Em todo lugar do L é o quê? Qual é a outra letra que tem o mesmo som do L? U. Então, um certo dia, o leão resolveu... Certo. Correr, tá certo? Porque todos da floresta deveria ser amigo do outro. Todos da floresta o quê? Deveriam. Como, Carla? Deveriam. Por quê, Carla? Ajudem Carla aí, ela acha que todos os animais da floresta não é deveria, é deveriam. Porque mais de um animal. E quando tem mais de um, vai para o plural. Então a gente tem que colocar deveriam. Deveriam ser amigos. Diga. Olha aquela palavra ali, o macaco foi agradecido. Ali tem agradecido. O macaco, vamos ver, a gente para aqui na palavra que você falou, tá? Ele fala, deixa eu começar aqui. Outro parágrafo, né? O macaco foi
questão importante a ser destacada nessa aula de Edileuza é que, no momento inicial, ela revisou com os alunos questões mais normativas, como ortografia, pontuação, paragrafação, concordância. Esses conhecimentos eles precisam ter, sim, um tratamento sistemático na escola. Não só no interior das situações de revisão de textos, mas também em situações paralelas de reflexão sobre cada um desses temas. Além disso, a professora enfocou, claro, questões relativas ao sentido do texto, né? E isso ela fez num segundo momento, né? Numa segunda revisão desse texto. Tem algumas coisinhas aqui que a gente não percebeu, mas que eu acho que ainda ia dar outra melhorada no texto. Vamos ver o que foi isso. A gente viu que a palavra resolveu apareceu 2 vezes e bem pertinho uma da outra. Vamos ver se a gente consegue trocar ou se a gente tira ela, se não prejudica o texto. Um certo dia o leão resolveu correr pela floresta e avistou um macaco muito atrapalhado. E resolveu. Qual será desses dois que a gente pode tirar ou substituir por outra palavra? Olha, a gente vai tentar o primeiro e vai tentar o segundo, para ver qual é que fica melhor. Um certo dia o leão, no lugar de resolveu, ele saiu para passear. Saiu para passear pela Um certo dia o leão saiu ou estava, pode ser estava? Estava. Um certo dia o leão estava. Se for estava, não pode ser mais correr. Se for estava, vai ser o quê? Correndo. Correndo. Um certo dia o leão estava correndo pela floresta e avistou um macaco muito atrapalhado e resolveu, olha, se eu já mexi com isso, eu vou precisar mexer com esse não. O macaco ficou agradecido e levou o leão para comer carne de um jacaré que estava na beira do lago morto. Oi? Como é? Deixa eu ver, Michele. Tia, tem que mudar o... Estava na beira do lago morto. Lago morto, tem que botar morto. Estava morto na beira do lago. Fica melhor assim? Do jeito que está aqui, a gente fica em dúvida. Quem está morto? É o jacaré ou é o lago? O jacaré. Do jeito que está aqui, diz assim, ó, foi comer carne de um jacaré que estava na beira do lago morto. E quem é que está morto? O jacaré. Então ele foi comer carne de um jacaré que estava morto na beira do lago. Aí esse sai e o ponto final fica aí. Como a gente viu, eu acho que Edileuza tem uma estratégia bem interessante, né? Como a Alex comentou, ela primeiro dá essa limpada geral no texto e depois ela, quando arruma o texto em parágrafos, ela vai de parágrafo em parágrafo e aí ela pega aspectos mais da construção do sentido, vendo questões que podem estar truncadas para o leitor, até porque esse texto irá, junto com os outros textos, cada criança vai produzir um texto, uma fábula, que irá compor um livro de fábulas inventadas pela Sala de Edileuza, que irá seguir para a Escola Municipal de Casa Amarela, da professora Gilvani Pilé, que também está fazendo um livro de fábulas que irá ser enviado para os meninos da Escola de Edileuza. Então, o que eu acho que eu queria destacar aqui é que não é somente importante ter sentido para escrever, mas é importante ter sentido para revisar, né? Não é qualquer texto, talvez, que se preste para ser revisado com esse cuidado, né, com esse empenho e investimento de tempo que a Edileuza promove. A gente faz revisão em processo, a gente viu com a aula da professora Viviane que ela faz revisão no momento que ela está construindo o texto coletivamente com as crianças e faz também essa revisão final, porque o texto iria para um jornal, mas nem sempre a situação se encaixa ou vamos dizer assim, favorável para um trabalho mais cuidadoso, sistemático
de revisão, como a gente vê aí no caso da professora Dileuza. Acho que é importante, né, Carol, a gente entender que é preciso considerar não só o que revisar, né, os aspectos relativos à normatividade, à textualidade, e aí, inclusive, sobretudo, até a adequação desse texto ao interlocutor, à finalidade, mas, e aí nessa perspectiva, exatamente para que revisar, que acho que é isso que a gente está querendo ressaltar aqui nesse vídeo. Esse processo de revisão, alguns alunos apresentaram resistência, porque achavam que o texto já está pronto, tia, já fiz, já está ok. Mas eu chamava para eles e mostrava que havia necessidade de mudar algumas coisas para que ficasse mais compreensível, que ficasse melhor para o leitor, porque ele estava escrevendo para alguém. E era importante que essa pessoa entendesse o que estava escrito, o que ele estava querendo mostrar naquela fábula. Alguns chegaram a revisar o texto 2, 3 vezes, outros na segunda já acharam que estava bom. Em alguns casos eu respeitei. Nem todos os dias o aluno está disposto a fazer esse tipo de trabalho. Você precisa também ver outras necessidades da turma e, na medida do possível, você volta para fazer a revisão textual. Se você for fazer isso de uma forma contínua, pode se tornar cansativo para o aluno e ele perder o interesse. Para concluir essa conversa, é importante a gente destacar alguns aspectos que foram tematizados no vídeo. Um deles trata da importância das condições de produção. Então, ao longo do vídeo, nós discutimos a importância que os alunos tivessem não só o que escrever, mas também para que e para quem escrever. Então, isso me parece algo muito importante nessa discussão sobre o ensino da escrita. Um outro ponto que eu também gostaria de resgatar ao término dessa conversa é a necessidade também de diversificar os agrupamentos. É importante não só solicitar a produção de textos individualmente, mas também dupla e coletivamente, né? Acho que esses dois pontos eles são importantes e também existem outros pontos que a gente poderia destacar, não é, Carol? Eu acho que um terceiro ponto que eu acho que permeia todo o vídeo é a importância também da reflexão sobre gêneros. É importante que as crianças produzam, escrevam gêneros textuais com a finalidade, né, e um destinatário especificado, e também vamos dizer assim, que reflitam sobre as características desse gênero. Então a gente espera que as cenas que vocês viram de sala de aula e os nossos comentários tenham servido para vocês como inspiração para a prática do dia a dia, como professor e professora, que quer que de fato o aluno se aproprie com reflexão e com significado da tarefa que é fundamental para a vida dele, que é produzir textos com competência.